Na aula de hoje nós vamos aprender o que é o Node.js e também o que é o NPM. Vamos instalar todas as ferramentas necessárias porque o TypeScript ele depende do Node.js para executar. Então, originalmente o código JavaScript ele só podia ser executado aqui dentro de navegadores de internet, como o Chrome e Firefox. Cada navegador ele tem um motor interno que entende e executa esse código. O Node.js, que nós estamos aqui na página principal do Node, ele é um programa que pegou o poderoso motor V8 do Google Chrome e permitiu que o JavaScript fosse executado fora do navegador, diretamente no nosso computador. Então, em resumo, o Node.js é um ambiente de execução que vai rodar nossos programas. Com ele, podemos criar desde scripts simples até aplicações web completas, tudo pelo terminal. E o que vem a ser o NPM, que faz parte aqui do Node.js? Imagine que você está construindo um projeto e precisa de uma ferramenta específica, como uma calculadora ou um calendário. Em vez de criar do zero, você pode usar uma ferramenta pronta feita pela comunidade. O NPM, que é o Node Package Manager, é a gigante loja de aplicativos ou caixa de ferramentas do Node.js. Ele vem instalado junto com o Node e nos permite baixar e gerenciar milhões de pacotes, códigos prontos, para usar em nossos projetos. O próprio TypeScript é um desses pacotes. Então vamos direto aqui para a instalação do Node.js no nosso computador. Eu estou aqui na página principal, nodejs.org. Eu venho aqui nessa aba de download e aqui nós temos algumas versões do Node.js. Nós vamos usar sempre a mais recente, essa LTS, que é a Long Term Support. Então vamos instalar a versão 24.13.0 para o Windows, no meu caso aqui. Vamos escolher aqui o Windows Installer. Aqui já foi baixado, podemos clicar no arquivo para que seja executado. Então aqui nós temos a tela de boas-vindas do Node.js, basta clicar em Next. Aqui vem a tela de licença, eu vou clicar para aceitar os termos, vamos clicar em Next. Aqui é o local padrão no qual o Node.js vai ser instalado no computador, podemos modificar, mas para facilitar vamos deixar aqui no padrão, clicar em Next. Aqui também essas opções por padrão aqui, veja que ele vai estar instalando o Node.js Runtime. Nós temos aqui o NPM, que nós falamos há pouco. E essa opção aqui também é importante, essa Add to Path, que nos permite rodar o Node.js de qualquer parte do nosso computador. Então eu vou clicar aqui em Next. Aqui eu vou deixar desmarcado essa opção do Automatically Install the Necessary Tools. A gente não vai precisar desses módulos nativos para o curso, nós não vamos estar desenvolvendo nada para C++. Então vou clicar aqui em Next e a instalação está pronta para executar, basta clicar aqui no botão de Install. Aqui eu quero permitir que o instalador faça a instalação no meu computador e vamos aguardar aqui o final da instalação. Então chegamos aqui na tela final da instalação, podemos clicar em Finish. Para verificar se a instalação foi feita de forma correta, nós vamos abrir um terminal aqui do Windows, que é o prompt de comando. Então, eu clico aqui no menu do Windows, vamos botar aqui prompt e vamos abrir prompt de comando. Vai abrir esta tela aqui e eu vou digitar o seguinte comando, node espaço "-v", e veio exatamente a versão que nós estávamos baixando, que é a 24.13.0, está corretamente. E vamos também ver se o NPM está instalado, basta digitar o comando npm espaço "-v e vemos a versão do NPM. Então agora o que nós temos que fazer é instalar o TypeScript. Então vamos digitar o seguinte comando, eu vou botar aqui npm, que é o Node Package Manager, install -g e eu vou botar aqui TypeScript. Então o que significa esse "-g" aqui? Ela significa global. Então ela vai instalar o TypeScript como uma ferramenta de linha de comando que vai estar disponível em qualquer pasta do seu sistema, permitindo que você use o comando tsc, que é o TypeScript Compiler, em qualquer projeto. Então vamos aqui dar um Enter para fazer a instalação. O Node Package Manager ele vai fazer todo o processo e já instalou. Então para verificar se está tudo certo, eu vou digitar o comando tsc, que é o TypeScript Compiler, espaço "-v". Então vemos que foi instalada a versão 5.9.3. Então você deve estar se perguntando, ok, instalei o TypeScript, mas por que nós precisamos de um passo a mais? Por que não podemos simplesmente executar um arquivo .ts? Por que nós temos que ter esse tsc, que é um compilador? Então essa é a pergunta mais importante até agora. Por quê?
A resposta ela é simples. Os ambientes como o Node.js e os navegadores de internet, eles não entendem o TypeScript nativamente. Eles foram construídos para entender apenas uma linguagem, que é o JavaScript. Então, você pode pensar que esse TSC que nós vamos estar utilizando, ele é uma tradução. Você vai escrever o código em TypeScript, que é uma linguagem mais estruturada, com regras gramaticais rígidas, que são os nossos tipos, como um documento técnico formal. O executor, que vai ser o Node, ele só entende JavaScript, que é uma linguagem mais universal e flexível, como o inglês falado no dia a dia. Então, para que o Node.js ele consiga executar o que você escreveu, nós precisamos de um tradutor. Então, o que vem a ser exatamente esse TSC? O TSC, então, ele significa Type Script Compiler, e ele é o nosso tradutor. Então a função dele vai ser ler o nosso código escrito em JavaScript, que normalmente nós vamos ter arquivos com o final .ts. Ele vai verificar se todas as regras da linguagem e dos seus tipos foram seguidas, e é aqui que ele aponta os erros para você. Se tudo estiver certo, ele vai fazer a tradução ou compilar o seu código para uma versão em JavaScript puro, que vai ser um arquivo .js no final. Perfeitamente válido. Então o fluxo de trabalho é o seguinte: você vai escrever um código com a extensão .ts, depois você vai rodar o TSC, que é o tradutor, ele vai gerar o mesmo código que você escreveu em TypeScript para um código JavaScript, e aí você vai executar esse código JavaScript com Node. Então você vai fazer algo como Node código.js. Então é por causa dessa tradução que o TypeScript ele consegue nos avisar sobre os erros antes de o programa sequer ser executado. O TSC ele é ao mesmo tempo o nosso tradutor e o nosso revisor. Então, agora que nós entendemos essa parte teórica, vamos para a prática. Então estou aqui com o Visual Studio Code aberto. Nós apontamos para uma pasta chamada C Code TS Curso. Vocês podem criar então uma pasta para os arquivos do curso em qualquer local do seu computador. Ir aqui no Visual Studio Code e adicionar um folder então para o seu workspace. No meu caso, eu criei aqui então o TS Curso. Vamos criar um arquivo aqui dentro dessa pasta. Eu clico aqui nesse ícone aqui para criar um novo arquivo e vou chamar ele de teste.ts. Vamos adicionar o seguinte código: const saudação string igual olá TypeScript. E vou dar um console log aqui na saudação. Então posso botar um ponto e vírgula aqui ao final dos comandos, vou dar um Ctrl S para salvar. Então agora nós vamos compilar esse programa que nós acabamos de fazer. Eu clico aqui com direito, vou abrir o terminal. Então estamos diretamente aqui dentro da nossa pasta TS Curso. E eu venho aqui e digito tsc teste.ts e veja que ao final aqui foi gerado um arquivo teste.js. Então agora o que nós vamos fazer é rodar esse teste.js e no terminal foi exibida a nossa mensagem Olá TypeScript. Então nós vamos ver com mais detalhes. Todo o TypeScript foi apenas um pequeno código para verificar se a nossa instalação está toda correta. Então parabéns, o seu ambiente está configurado e funcionando e vamos para a próxima aula.